back to the place you don't know. And I want you to know that I love. O nosso trabalho é sobre a segunda parte do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que se chama Heurísticas e Vieses. Ao longo do texto, o autor cita vários experimentos que eles e outros pesquisadores fizeram, para assim facilitar o entendimento e provar sua tese. Por isso, a gente vai justamente testar esses experimentos adaptados da nossa forma para conseguir demonstrar esses conceitos. O primeiro capítulo dessa parte se chama A Lei dos Pequenos Números e vamos fazer um experimento para demonstrá-lo. É o seguinte, vamos fazer para as pessoas duas perguntas diferentes que na verdade são quase iguais, só muda um detalhe. É assim, um estudo da incidência de câncer renal nos 3.141 condados dos Estados Unidos revela um padrão notável. Os condados onde a incidência de câncer renal é menor são na maior parte rurais e menos povoados. Que conclusão você tira disso? E o outro é assim, um estudo da incidência de câncer renal nos 3.141 condados dos Estados Unidos revela um padrão notável. Os condados onde a incidência de câncer renal é maior são na maior parte rurais e menos povoados. Que conclusão você tira disso? Na verdade, a informação das duas perguntas estão corretas. E vamos fazer elas para as pessoas e depois a gente explica por que isso. A resposta da maioria das pessoas para a primeira pergunta foi que no meio rural não tem tanta poluição e outros problemas do meio urbano. Para a segunda pergunta, a maioria respondeu que a qualidade de vida é melhor no meio urbano, eles têm mais acesso a médicos. Só que na verdade uma resposta está contradizendo a outra. Porque as perguntas são exatamente iguais. Só muda que fala na primeira que no meio rural foram encontrados os condados com menor incidência renal e na segunda fala com maior incidência renal. A maior dica para responder isso está no comecinho da pergunta, quando ele fala que a pesquisa foi feita nos condados. Porque na verdade ele não está fazendo uma pesquisa geral do meio rural e do meio urbano, mas sim em cada condado. E no meio rural são encontrados tanto os condados com maior incidência renal quanto os de menores. E a explicação disso é que sempre que você tem uma população menor, como a do meio rural, a chance de você encontrar resultados extremos é muito maior. Então, nesse caso, você encontrou o que tinha menos gente com câncer e o que tinha mais gente. Para mostrar isso de uma maneira mais simples, o autor também dá o seguinte exemplo. Você tem uma caixa com bolinhas, metade vermelhas, metade azuis. Se você pegar 4 bolinhas de uma vez, a chance de virem todas de uma cor é muito maior do que se você tirar 7 de cada vez. É essa a lógica do problema do câncer e que o autor vai explicar durante todo o capítulo. O segundo capítulo chama-se âncoras e ele vai explicar o chamado efeito de ancoragem. Para a gente poder explicar ele, a gente vai fazer um experimento que consiste em fazer 3 perguntas para diferentes pessoas. Só que cada pergunta vão ter 2 variações diferentes dela. E é justamente essas variações que se encontram o efeito de ancoragem. Você acha que o Cristiano Ronaldo fez mais ou menos do que 10 gols no último campeonato espanhol? Mais. Quantos? Uns 40. Eu acho que ele fez mais do que 10 gols, acho que ele fez 20. Você acha que o Cristiano Ronaldo fez mais ou menos do que 45 gols no último campeonato espanhol? Mais ou menos 45 gols. Mais. Quantos? Mais, bem mais. Quanto, mais ou menos? 80 gols, sei lá. 46. Menos de 45. Quantos gols? 42. Você acha que Gandhi morreu com mais ou menos do que 35 anos? Acho que com mais. Com quantos anos você acha que ele morreu? 37? Mais. Quantos anos você acha? 75. Mais de 35 anos. Quantos anos você acha? Eu acho que com 60, vai.
Você acha que Gandhi morreu com mais ou menos do que 144 anos? Menos. Quantos anos? 75. Menos, 80 anos. Menos. Quantos anos, mais ou menos? Uns 90. Quantas pessoas você acha que passam fome no Brasil? Mais ou menos do que 2 milhões de pessoas? Acho que um pouco menos. Quanto, mais ou menos? Acho que no máximo 1 milhão. Assim. Mais. Quantas pessoas? Uns 9 milhões. É maior? Uns 9. Menos. Quantos? 1.900.000. 1.900.000. Você acha que mais ou menos do que 10 milhões de pessoas passam fome no Brasil? 10 milhões? Menos. Quantos? 6 milhões. Mais que 10 milhões, umas 50 milhões. Mais. Quantas pessoas? Você falou 10 milhões, né? Isso. Mais 30 milhões. 30 milhões? Mais. Quantas? Mais 50 milhões de pessoas. A ideia de fazer essas perguntas para as pessoas é de mostrar que o número que a gente usa na pergunta ele vai acabar influenciando a resposta. É o que o autor chama de número âncora. Além das que estão no vídeo, a gente entrevistou outras pessoas que não quiseram ser filmadas para conseguir chegar no nosso resultado final. Então, por exemplo, na pergunta do Gandhi, quando a gente usou 35 anos como número âncora, a resposta média foi de 48 anos. Quando usou 144, foi de 85 anos. No caso do Cristiano Ronaldo, usando 10 gols, a resposta média foi 21 gols. E usando 45, foi 54 gols. E para terminar, na da fome, usando 2 milhões, a resposta média foi 5 milhões. E usando 10 milhões, a resposta média foi 27 milhões. Então você pode ver que esse número âncora ele realmente faz diferença, por mais absurdo que ele seja. A gente conseguiu comprovar a tese do autor nesse experimento. O conceito de disponibilidade explicado pelo autor nesse capítulo é basicamente que, quando você tem mais facilidade em lembrar algo, em puxar da sua memória, mais frequentemente parece que acontece. Então, por exemplo, ele fala que numa pesquisa perguntaram para vários casais quantos por cento cada um fazia das tarefas domésticas. A resposta sempre era maior que 100%. Então a gente fez um teste rapidinho. A gente perguntou para um grupo de matemática desse trabalho quantos por cento cada um tinha feito dele. E o somatório total deu 132%. O capítulo seguinte, ele relaciona o conceito de disponibilidade que acabamos de explicar com emoção e risco. Para isso, a gente vai fazer uma pergunta bem simples para as pessoas. Se elas têm mais medo de andar de carro ou de avião. Você vai entender já já por quê. Você tem mais medo de sofrer um acidente de carro ou de avião? De avião. De avião. Acho que de carro. Sofreu acidente de carro. De carro. De avião. De avião. Mais medo? É. Acho que... De carro. De carro. De carro. De carro. No capítulo 13, ele vai relacionar o conceito de disponibilidade do capítulo anterior com nossas emoções. Uma das coisas que ele fala é que coisas recorrentes na mídia acabam ficando mais gravadas na nossa mente e a gente acha que elas dá uma importância maior a elas. Então acontece uma espécie de ciclo. A mídia fala muito de um assunto, a gente passa a temer mais ele e pelo interesse a mídia acaba falando mais ainda dele. Um exemplo é que muita gente tem mais medo de andar de avião do que carro. Então a gente fez essa pergunta para as pessoas. O resultado foi até surpreendente. 56% disse que tem mais medo de andar de carro. Mas mesmo assim, não é compatível com o real risco, porque as chances de você sofrer um acidente de carro
são 42 vezes maiores do que sofrer um acidente de avião. Uma mulher é tímida e ama poesia. Você acha que ela tem mais chance de cursar o curso de administração ou literatura chinesa? O que uma coisa tem a ver com a outra? Literatura chinesa. Acho que ela tem mais chance de ser literatura chinesa. Administração? Literatura chinesa. Literatura chinesa. Administração. Administração. Acho que administração. Literatura chinesa. Eu acho que ela tá mais pra literatura do que pra administração. Durante esses 2 capítulos, ele mostra principalmente que algumas informações não matemáticas, alguns estereótipos, acabam influenciando muito mais a resposta das pessoas do que a matemática. Então, essa pergunta que já tem no livro sobre a literatura chinesa, 66% dos nossos entrevistados responderam literatura chinesa, mas a resposta correta seria administração. Porque mesmo que todas as pessoas que cursam literatura chinesa fossem mulheres, tímidas e amantes de poesia, o número de pessoas com essas características cursando administração seria muito maior. Só que as pessoas não costumam pensar nisso, elas focam mais na questão das informações não matemáticas. I've been